Boa noite a todos. Nós estamos começando mais um estudo da série intitulada As Profecias do Apocalipse, as verdades para o nosso tempo. E nós estamos no estudo do capítulo 11 deste fascinante livro. O estudo de hoje é intitulado As Duas Testemunhas. Nós estamos num parêntese. Nós estudamos na semana passada o capítulo 10 desse livro. E agora nós vamos terminar esse parênteses com o estudo de hoje. Lembrando que nós já estudamos a sétima trombeta, né? Então, para que nós possamos entender o estudo de hoje, nós vamos usar apenas a Bíblia, vamos tentar responder algumas perguntas. Quem são essas duas testemunhas? O que representa a morte delas? O texto bíblico, a visão, descreve que elas morreram, elas ressuscitaram, ressurgiram, e um poder do inimigo, na figura e no simbolismo de uma besta que surge do abismo, profere essa morte simbólica a essas duas testemunhas. É muito fascinante entender essa analogia que nós faremos dessas testemunhas com a ressurreição de Jesus e também entender o legado desse poder que surge do abismo até os nossos dias, para nós enxergarmos com clareza o que está acontecendo no ambiente político no mundo inteiro. Para a gente, sem mais delongas, para a gente pedir a presença do nosso Deus, para que Ele possa conduzir nosso estudo, eu vou pedir para Soraya, por favor, orar por nós. Amém. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para poder estudarmos a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, a cada pessoa que está aqui e os seus familiares, Pai. Amém. Que possamos entender, Senhor, tudo que for dito aqui, que o Senhor possa nos ajudar a compreender e a colocar em prática o que nós aprendemos, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa usar Johan para que possa nos transmitir essa mensagem e que possamos ser enriquecidos aí com a Tua palavra, Senhor. Amém. Abençoa a figura masculina, Pai, que está assumido do grupo, que eles venham também ter essa vontade de aprender um pouco mais sobre este livro que é abençoado, Senhor. Amém. Esteja conosco todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. 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 Obrigado, Sol. Obrigada. Muito bem. O nosso slide tradicional, só para a gente se localizar onde nós estamos. Estamos num estudo posterior aos 7 selos, nós já estudamos as 7 trombetas, estamos no intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Semana que vem, nós veremos já o grande conflito, ok? No estudo do capítulo 12, ok? Uma visão fascinante, mas nós precisamos fechar o intervalo aberto pelo próprio Deus, né? Ao revelar ao seu servo João, um interlúdio, um parêntese, né, uma cena de segurança, o que a gente poderia dizer, um tempo estendido de misericórdia e graça antes da porta, né, da graça se fechar, para que ocorressem o cumprimento dessas duas visões. A do livrinho, que envolve o surgimento da igreja remanescente dos últimos dias, no ano de 1844, e agora as duas testemunhas, que na cronologia vai se encaixar pouco depois em paralelo e pouco depois desse episódio, tá bom? Então, Apocalipse 10 e 11 é um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Então, o que nós vamos ver é a visão de João vendo a luta de um instrumento que Satanás criou, denominado ateísmo, e já estou dando a resposta da simbologia, mas a gente vai explicar por que a Bíblia traz esse simbolismo, né? Então, o ateísmo foi inventado por Satanás, é uma das opções que ele propõe para o engano,
A gente já viu que a Idade Escura consistiu numa religião desviada da verdade, trazendo o paganismo para dentro do cristianismo. Ele teve muito sucesso. Quando ele desgastou, quando ele utilizou todas as munições possíveis com essa artimanha, então ele criou uma ferramenta oposta. Se a religião deturpada da verdade já cumpriu o seu objetivo, agora ele, no seu concílio maléfico, eles organizaram a criação de uma filosofia que negasse totalmente a existência de Deus. E nessa ferramenta se encontra justamente aquele poder que vai proferir uma batalha e vai ter uma vitória temporária contra a palavra de Deus, a Bíblia, ok? Então, já adiantando um pouco do nosso estudo, essas duas testemunhas são o Novo e o Antigo Testamento, ok? Elas serão literalmente queimadas por esse poder. Nós vamos entender qual país representa esse poder e como Deus operou e como, no final, as duas testemunhas venceram, né? Porque nós estamos aqui hoje utilizando a palavra de Deus que está nas nossas estantes, bibliotecas, de forma online, etc. Então, se a Bíblia chegou até os nossos dias, é porque naquele episódio relatado em Apocalipse 11, a Bíblia venceu pelo poder de Deus e o ateísmo foi derrotado. Mas nós temos legado desse ateísmo até os nossos dias e nós vamos entender um pouco sobre isso, tá bom? Então, vamos ler o versículo 3 e 4 de Apocalipse 11. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Esta figura de vestidas de saco, né, é uma linguagem que, usando concordância simples, né, a gente entende que é uma vestimenta de luto, uma vestimenta de tristeza, de aflição, de angústia, e foi isso que ocorreu. Durante esse período, 1260 dias, esses Antigo e Novo Testamento foram impedidos de circular, se imprimirem, de serem lidos, tá bom? E nós sabemos que está conectado com o versículo 4, porque a palavra de Deus ilumina, né? Ela é luz. Então, esses dois castiçais, uma outra representação das testemunhas, elas é como se alguém tivesse colocado algo para cobrir a sua luz. E por esse período, elas ficaram escurecidas, mas não deixaram de existir completamente, ok? Como nós veremos aqui. Então, só para trazer mais elementos através de uma concordância simples, né? Que a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos. Em simbologia apocalíptica, castiçais, né? Como diria o salmista, em Salmo 109, 105, a palavra de Deus é luz. Levítico 24, 2 diria: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Aqui já é um pouquinho uma conexão simbólica com o Espírito Santo, né? Que foi usado para inspirar os escritores da Bíblia. E através dessa inspiração veio a palavra de Deus, ok? Então, o Antigo e o Novo Testamento se constituem as duas testemunhas, tá bom? A gente não poderia deixar de colocar o seguinte comentário: a existência da palavra de Deus no nosso meio é um milagre. Como Deus escolheu afunilar, reduzir a sua palavra, né, proferida pela sua boca, e torná-la matéria, escrita em folha, em pergaminho, em papel, e que chegasse até nós. Né? Para que isso acontecesse, penso eu que houve uma redução muito gigantesca, mas na figura de algo infinito, né? Porque tudo que diz respeito a Deus é infinito, a sua palavra tem poder infinito, ele é infinito,
Então, ela foi reduzida para chegar até nós. Mas nem por isso ela perdeu o poder, né? Então, por isso nós vemos hoje, com tantos adversários, com tantos ataques, com tantas acusações falsas, a Bíblia até os nossos dias existe pela ação da graça e misericórdia de Deus, né? Até nós. Então, é um milagre, né? Nós temos possibilidade de termos a palavra de Deus personificada numa folha de papel, né? E por isso que nós temos a confiança ao estudar, né? A Bíblia, da maneira que nós o fazemos, o simples estudo, né? A simples concordância, o simples cruzamento, a simples conexão que a gente vem fazendo com os estudos nos dão mostra clara de que um autor apenas humano ou vários autores não poderiam ter escrito esse texto daquela maneira, né? Então, é maravilhoso e magnífico quando a gente se aprofunda e debruça e entende de que esse texto não veio por acaso, né? Não é algo que a gente venha a menosprezar de maneira nenhuma. Então, Hebreus 4:12 diria, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, né? E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Creio que todos vocês entendem que isso é uma verdade, né? Como ela tocou nosso coração, como nós estudamos, nos maravilhamos, e como é um milagre a união perfeita entre um mecanismo humano falho e a divindade, né, pura e perfeita, infinita. Assim como Jesus é 100% humano e 100% divino, a palavra de Deus, a Bíblia, é 100% humana e 100% divina ao mesmo tempo. Por isso alguém poderá acusar, mas foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Ela não é falha, ela é constante, né? Ela não muda, diferente de literatura científica ou de qualquer área que ela vive se atualizando, se corrigindo, se aprimorando, etc. A palavra de Deus foi dada numa época e ela perdura até os nossos dias e as aplicações são também transcendentais, né? As gerações e as épocas. Versículo 4. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Novamente, nós vemos essa linguagem de luto, né? Então, algo fizeram com essas duas testemunhas, no aspecto de que elas não terão o mesmo brilho, tá? E creio que é a primeira vez que nos deparamos no nosso estudo de Apocalipse, né, com o simbolismo dos dias. Então, para quem não é tão familiarizado com essa questão da simbologia de tempo, nós temos dois textos que nos ajudam a entender de que um dia, numa linguagem simbólica, porque o texto que nós estamos lendo é simbólico, né? Testemunhas, fogo, a vestimenta, etc. Todas essas palavras são simbólicas, não são literais, né? As duas testemunhas não são duas pessoas, não. O Antigo e Novo Testamento não se transfiguraram em dois homens, que testemunharam, que falaram, não. Tudo é simbólico, né? Então, o dia, a palavra dia também é simbólica. Então, Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7 faz uma comparação de que para cada dia que Deus deu ao povo de Israel, isso se aplicaria para um ano, ok? Então, o significado de um dia na simbologia é equivalente a um ano literal do jeito que nós conhecemos, ok? Daqui a pouco nós vamos ver nos próximos versículos, mas já antecipando, né, que o simbolismo de besta, que vai atacar essas duas testemunhas, usando Apocalipse 17:8-11, ali mesmo vai dizer que uma besta representa um reino, um governo, um poder, tá bom? Então, a própria Bíblia, ela vai se auto-interpretar para nós, de maneira que 1260 dias se convertem em 1260 anos, ok? Então, durante esse período, houve escuridão. Essa luz foi apagada justamente pelo poder que eu tinha mencionado no início, né? O poder
que onde o inimigo deturpou a cristandade, né? O cristianismo, colocou paganismo dentro dele para que muitos fossem enganados, ok? Então, bastava ser crente, comprar indulgências, dizer que se assistia a um determinado culto e que mesmo morrendo, fazendo muito mal, você poderia, num purgatório, ser intercedido por aqueles que ainda estavam vivos e você se livrar do inferno, né? Então, tudo isso foi manipulado pelo inimigo para deturpar o caráter amoroso e misericordioso de Deus, né? Ele se tornou, na figura dessas pessoas enganadas por 1260 anos, alguém que se deleitava com o fogo eterno, que ele obrigava as outras pessoas a aceitarem ele pela ameaça do castigo, né? E a graça, o perdão e a misericórdia de Deus ficaram do lado durante esse período escuro. Então, os 1260 anos se iniciaram com a supremacia papal, quando no ano de 538, o decreto de um imperador romano, da Roma Imperial, né? Roma Imperial deixando de existir e passando a existir a Roma Papal. Ele decretou que a religião oficial do Império Romano seria a Igreja Católica. E daí em diante, a Igreja se uniu com o poder político e ela utilizou desse poder para perseguir, para torturar, para ameaçar todos aqueles que ela considerava hereges, ok? Até que, no ano de 1798, coincidentemente com 1260 anos depois de 538, nós temos um registro histórico onde o general Berthier, ele foi enviado por Napoleão Bonaparte, na época da Revolução Francesa, para aprisionar, prender o Papa Pio VI, ok? Então, nós vamos falar bastantes detalhes dessa revolução, o que ocorreu, qual foi a mudança de rumo que o inimigo deu à história, deixando para trás uma ferramenta criada por ele, a religião desviada da verdade, a religião apostatada, e colocando em cena uma nova ferramenta, um novo mecanismo, uma nova artimanha, criada e pensada maleficamente por ele e os seus outros anjos, para lançar as sementes daquilo que nós estamos colhendo hoje, né? O ateísmo em diferentes roupagens, tá bom? Então, apenas como comentário, né? Eu já estava fazendo isso, valdenses, hugomontes, eles foram perseguidos, foram torturados, mas eles preservaram de forma pálida, de forma, né, como vestidos de saco, o Antigo e o Novo Testamento, perseveraram na figura desse povo remanescente, mas não com a mesma luz e a intensidade que deveria ter ocorrido, ok? Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. De quem? Da palavra de Deus. E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Aqui já traz uma descrição no aspecto final do que vai ocorrer com aqueles que ousarem ir contra a palavra de Deus, né? E visivelmente e temporariamente haverá uma vitória do mal no período de tempo que nós vamos estudar, mas a vitória final será de Deus e da sua palavra. Versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, a palavra de Deus, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E nós entendemos e sabemos, né, que a Bíblia, ela é poder, ela é de fato a palavra de Deus. Então, o que está ali escrito, a exemplo do que ocorreu com as pragas do Egito, no Apocalipse futuro serão derramadas pragas da mesma maneira, né? Então, pelo poder que emana do próprio Deus, e se a sua palavra assim o profetizou, isso vai ocorrer por ocasião do fim, né, da graça e da misericórdia de Deus para aqueles que o rejeitarem. Então, apenas para complementar essa questão de que a palavra de Deus tem poder sobre a natureza, né?
1 Reis 17:1 diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E, de fato, Deus castigou o povo de Israel quando ele se corrompeu com idolatria na época do rei Acabe, da rainha Jezabel, né, da história de Elias. Tiago 5,17 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. É interessante que o livro de Reis não detalha o período de tempo que não choveu em Israel, mas é o Novo Testamento, né? Olhem a conexão entre as duas testemunhas, né? Que vai fornecer esse detalhe. Qual é o período profético, né? Ou de tempo que teve seca em Israel? E foram exatamente 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. E é interessante que nós podemos fazer um paralelo, porque serão 3 anos e meio também que essas duas testemunhas ficarão de luto, ok? Então vejam como o Antigo e o Novo Testamento, as duas testemunhas, vêm se conectando até no nosso próprio estudo, tá? O versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, qual o testemunho? Na condição de luto, na condição de um pano de saco, né? Em 1798 terminou o período escuro, o poder papal foi ferido e a Bíblia teria novamente uma nova oportunidade para poder brilhar, mas não isso que ocorreu e nós vamos ver por quê, tá? Então, essa parte sublinhada é só para a gente reconhecer o tempo, na linha do tempo em que nós estamos localizando o cumprimento desta profecia de Apocalipse 11. Então, por volta de, ou no ano de 1798, né, de acordo com o diagrama que nós mostramos, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então nós vamos entender quem é essa besta, o que significa essa vitória e o que representa a morte do Antigo e do Novo Testamento nesse período, ok? Então, eu vou conectar aqui um pouco com o livro de Daniel. É preciso fazer isso, tá bom? Não sei se vocês já estão cientes de que até aqui esta é a primeira vez que nós estamos vendo o simbolismo besta nos nossos estudos, correto? Então, nós vamos analisar e dizer, olha, é a primeira vez que a gente está estudando e vendo a referência de uma besta em Apocalipse, então precisamos entender, comparando com as bestas do livro de Daniel, o que de diferente está na descrição dessa besta que surge do abismo. Então, até aqui, as outras bestas que não são de Apocalipse, mas são de Daniel, todas elas que são o leão, o urso, o leopardo, a besta terrível e espantosa, né? Nós estudamos numa série separada, o livro de Daniel tem um estudo de 1 hora para cada um desses capítulos, você pode acessar no nosso canal e você pode entender melhor se você não participou da nossa série, ok? Mas esses poderes são representação, o leão é Babilônia, o urso é Medo-Pérsia, o leopardo é Grécia, e essa besta terrível e espantosa é o animal em representação de Roma imperial, ok? Então vejam que aqui já tem uma conexão, né? De 538 até 1798, perdurou o poder que na sequência de Roma imperial seria representado por uma ponta pequena, por um chifre pequeno, ok? Que proferiria blasfêmias, que perseguiria os santos. Então estamos conectando Daniel e Apocalipse de forma que a própria Bíblia faz e permite, tá? Não é pela nossa vontade. Então aqui nós estamos falando dos mesmos elementos, um chifre que perseguiria os santos, o livro de Daniel fala isso, etc, etc. Então, se nós estamos vendo no versículo anterior que a besta que sobe do abismo vence as duas testemunhas, precisamos lembrar de que o urso vence o leão, né? Medo-Pérsia vence Babilônia,
A Grécia vence a Medo-Pérsia, Roma Imperial vence a Grécia, Roma Papal vence a Roma Imperial, e agora nós vemos que a besta que surge do abismo vai vencer Roma Papal. Perceberam isso? Então, estamos falando de um poder que vem depois de 1798, que vai vencer e vai proferir uma ferida mortal contra Roma Papal. Ok? E outro aspecto interessante, todas as demais bestas surgem do mar. Esta, descrita em Apocalipse 11, surge do abismo. Mar, em simbologia profética, representam povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, esse poder que surge do abismo não surge no meio da Ásia, da Europa, onde se entende que haviam povos, nações, multidões e línguas, ok? Não no aspecto literal de que surge no meio a muita gente, tá? Não estou limitando a geografia ainda, tá bom? Então, a pergunta que nós já podemos fazer, né? A gente já disse que foi o general Berthier que, por ordem de Napoleão Bonaparte, proferiu uma ferida mortal contra Roma Papal. Então, a pergunta é, qual foi o poder que venceu Roma Papal? A França no momento da Revolução Francesa. Ok? A história confirma isso. O Papa Pio VI foi levado ao exílio. Os franceses ocuparam Roma, a capital que hoje nós conhecemos da Itália, e ele foi conduzido até Briançon e depois até Valence, na França. E ali ele ficou prisioneiro até morrer. Ok? Então, quem é a besta que surge do abismo? É o poder representado pela Revolução Francesa na França. Então, nós vamos entender agora o que representa abismo. Abismo, por uma questão de significado, né, da própria palavra, usando o dicionário comum, é um lugar escuro, né, sem fundo, sem fundamento. Nessa perspectiva, é um poder ateu, ok? Um lugar escuro é onde não se encontra a luz, e a luz é a palavra de Deus, então é um lugar onde não está, a Bíblia não define, né, as suas características. Então, é o oposto à luz, o abismo, um lugar escuro. Por isso que o ateísmo, como principal característica da Revolução Francesa, é a representação correta para o abismo. Tá bom? Então, vejamos o versículo 8, que vai trazer mais detalhes e vai nos ajudar a confirmar que a Revolução Francesa, e especificamente a França, são a representação desse poder que surge do abismo. Versículo 8. E jazerão, né, os seus corpos mortos de quem? Das duas testemunhas. Na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então vamos pegar as dicas que o próprio texto está nos trazendo. Precisamos entender Egito, o que do Egito estava na França, o que de Sodoma estava na França na época da Revolução Francesa, ok? E o que significa que Jesus, né, o nosso Senhor, também foi crucificado. Vamos adiante. Quando nós, conhecendo a história bíblica, né, nos reportamos ao livro de Êxodo, nós vamos pegar uma frase muito interessante dita por Faraó. Êxodo 5:2. Mas Faraó disse a Moisés, né, e a Arão: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. O que o faraó está fazendo aqui é negando a existência de Deus. Ele está dizendo, olha, eu tenho outras divindades, eu tenho outra religião, eu desconheço, nego a existência do Deus de Israel, e essa é a característica que vai perdurar ao longo das 10 pragas. Ele vai negar a existência de um Deus que seja mais poderoso que as divindades que ele acreditava. E uma a uma, em cada uma das pragas, uma dessas divindades foi sucumbindo.
a divindade do rio Nilo, dos sapos, dos piolhos, dos animais, etc, etc. Ok? Então, o Egito e a França se assemelham na negação da existência do Deus verdadeiro. Então, a Revolução Francesa foi o pico, o auge de uma filosofia plantada por Satanás e seus anjos num povo francês que estava cansado, que estava ao extremo, né, de ter suportado 1.260 anos de corrupção política e religiosa, né? Uma prostituição desses dois poderes pelos seus próprios interesses deixou o povo francês e europeu, né, com fome, cobrando impostos, manipulando a fé, restringindo o acesso à palavra de Deus, de maneira que o resultado desse tempo de escuridão foi o quê? A revolta no coração das pessoas. Nós não queremos saber de Bíblia, nós não queremos saber de Deus, porque Bíblia e Deus, com esta religião que tem esses líderes, leva aos poderosos, né, a subjugar e a submeter o povo francês. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional e frio, eles estavam certos em diagnosticar a total corrupção desses dois poderes, a religião de Roma papal apostatada, desviada da verdade, e os reis da França, né, que se entregavam aos seus prazeres, orgias, riquezas, luxúrias, enquanto o povo miserável, com fome, continuava pagando impostos para a realeza, né? Então, a Revolução Francesa foi estopim de séculos de submissão de um povo sofrido, ok? E, obviamente, o inimigo estava trabalhando com a liberdade que cada um desses homens, né, na figura de alguns líderes, pensaram. Então, quando o inimigo observou o tempo e a história, ele maquinou a criação de uma ferramenta oposta à cristandade desviada da verdade. O surgimento do ateísmo, né? Junto com o surgimento da teoria da evolução, para apoiar a filosofia que afirma que Deus não existe, ok? Apenas como exemplo, então, aqui, isso aqui é uma ilustração, né, da deusa da razão, né, que foi uma mulher escolhida, né, uma mulher foi pega ali e ela foi simbolismo da deusa da razão. E então, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia, eles convocaram, né, pela Revolução foi tão forte o movimento que eles mandaram trazer todas as Bíblias possíveis em Paris, e eles, na praça pública, eles queimaram a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. A maneira de exemplo, né, no dia 11 de novembro de 1793, foi celebrado um festival dedicado à razão. Então, o inimigo colocou neles o pensamento de que não queremos nada de Deus, não queremos saber nada de religião, nada de Bíblia. Então, a nossa mente, a nossa razão, a nossa lógica vai nos conduzir na política, em questões de moral, em questões de prática civil, etc. Então, na Catedral de Notre-Dame é uma tradução do francês, né? Nossa Senhora, no seu centro foi colocada uma pirâmide, coroada com a inscrição a filosofia, ou seja, o pensamento humano viria a substituir a palavra de Deus. Assim, o templo católico mais importante da França foi profanado e convertido no templo da razão. E ali surgiu o iluminismo, né? De maneira que, inclusive, até nossos dias, alguns textos aparecem indicando que o número 11 é um número que foi escolhido, né, e entre outros números também, para representar, dar sinais de que o iluminismo estava ali surgindo. 11 de novembro, ok? Então, naquela época, entre 2.000 e 5.000 sacerdotes católicos foram executados, morreram na guilhotina, foram assassinados, né, de tanto ódio que essas pessoas tinham por esse poder. Como 850 sacerdotes católicos também foram enviados para as prisões até eles morrerem.
e outros 30 a 40 mil sacerdotes católicos fugiram para salvar as suas vidas. E mais ou menos, né, em torno ou como 20 mil sacerdotes católicos ficaram na França e desistiram, né, da sua vocação sob a ameaça de morte. Então vejam o resultado dessas ameaças e do ocorrido naquela revolução. Vamos adiante no verso seguinte, versículo 8. Agora nós vamos analisar a parte que está em amarelo, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Creio que eu não comentei, passei um pouco rápido talvez, mas a palavra Sodoma, né? Ou talvez esteja um pouco mais para frente, se conecta com a atitude que ocorreu na França, né? A imoralidade, as orgias que ocorreram. Tem registros de que foi mudado o número de dias da semana e com a intenção de não guardar o sétimo dia, né? De guarda mesmo que na figura do domingo naquela época. Então, no dia em que caiu o 10º dia da semana, eles promoviam uma série de encontros imorais entre homens e mulheres, à semelhança da sodomia, né? Da figura de os sodomitas pedindo para terem relações com os anjos enviados por Deus para salvar Ló e sua família, ok? Então, fechado esse parênteses, nós vamos agora entender como é que nosso Senhor, aqui o texto, né, está dizendo, também foi crucificado. Mas Jesus não foi crucificado lá na época do Calvário, né, muito tempo antes, porque o simbolismo está dizendo que ele também foi crucificado. Então, simbolicamente, quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós entendemos de que, por João 1:1, de que Jesus é o Verbo encarnado, né? Então, como o Pai, o Filho e o Espírito são um único Deus, quando o Verbo encarnado, que está encarnado na sua palavra, né? A sua palavra feita matéria, então é como se ele também estivesse sendo morto, atingido por essa ação do mal. Quando ocorreu a queima do Antigo e do Novo Testamento na praça pública de Paris, tá bom? Então, nós entendemos pela própria palavra de Deus de que a Bíblia é testemunha fiel e verdadeira do Filho, né? Então, simbolicamente e indiretamente, Jesus também foi crucificado, não em carne e osso, não personificado naquele evento, ok? Então, vamos analisar um pouco mais, vamos falar mais detalhes, entender, para ver o que desse evento revolucionário chegou até os nossos dias. Porque nós vamos conectar isso, essa análise que nós vamos fazer agora, com os estudos posteriores de Apocalipse 13, 17 principalmente, tá bom? Então, de 1793 até 1797, a França borbulhou o surgimento da Revolução, ok? Então, o papado foi deposto, como nós já vimos, em 1798, e depois ele morreu. Queimaram a Bíblia, também nós já vimos, e ela foi morta, né? O Antigo e Novo Testamento, pelo evento ocorrido do fogo colocado na Bíblia. Todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia Legislativa Francesa, ok? Decidiram também que a semana não seria mais de 7 dias. Tudo que era referente à Bíblia, né, adoração, de descanso, etc., foi contrariamente revogado, anulado, cancelado. E eles criaram uma semana de 10 dias. Então, tanto é que, e aí é muito interessante, né? Como isso é prova de que nós fomos criados por Deus para trabalharmos 6 dias e descansarmos num dia. É que esse projeto de 10 dias durou muito pouco tempo, porque as pessoas não estavam aguentando física, mentalmente, e eles mesmos, por conta própria, depois de testarem, voltaram para uma semana de 7 dias, né? Sabendo que não existe nenhum astro que defina, né, o tempo, o período de 7 dias. Pois o dia, o mês e o ano são definidos pelos astros, mas e a semana? A semana surge em função do registro bíblico da criação.
Então, eles voltaram, desistiram dessa ideia porque não funcionou. Basta sair do projeto original e você prova de que não fomos feitos para isso, né? No âmbito, em qualquer âmbito que você tratar, da alimentação, das relações, né? Sexuais, relações de homem e mulher, etc, etc. Por onde você for, né? Como você faz uso dos seus sentidos, dos seus órgãos, da vista, dos seus horários para dormir, dos seus horários para comer, de tudo. Se você sai um pouco do projeto, você vai ver como ele é tão maravilhoso e tão complexo que você vai encontrar doença, desgraça, angústia, sofrimento, estresse, né? Depressão, etc, etc. Então, o dia de descanso foi abandonado, como eu disse, e eles utilizaram esse 10º dia para as orgias e blasfêmias, com conexão que nós fizemos com Sodoma, né? Ok? Perdão, uma mulher imoral foi nomeada deusa da razão, sempre ironizando e tentando atingir a religião, né, da qual estavam não mais aguentando, né? O catolicismo. Então, as pessoas foram obrigadas a adorá-la. Vejam que o inimigo é astuto, né? Muda um tipo de adoração para outro tipo de adoração. Então, a rigor, o ateísmo não é não é deixar de adorar algo, é passar a adorar a mente humana, a filosofia, a razão, a lógica, a sabedoria humana, tá? Então, do mesmo jeito, o homem foi criado para adorar e sob a ação do mal e do engano, o homem é levado para adorar outra coisa. Então, um ateu, ele é crente da ausência de fé, mas ele acredita que Deus não existe. Esse acreditar que Deus não existe é um tipo de fé, é uma certeza, né, que ele tem na sua mente, mas é um tipo de confiança, um tipo de adoração. Ele pode até negar, mas o fato dele acreditar que Deus não existe é um tipo de fé. Então surgiu o iluminismo, baseado no pensamento que apenas a razão humana podia melhorar a humanidade, lógico do ponto de vista histórico do que estava acontecendo lá, e surgiu com força, né, o que nós estamos resumindo aqui, o ateísmo. Então, o ateísmo, ele derrocou, proferiu uma ferida mortal ao catolicismo apostatado, ok? E, interessante, porque o inimigo estava por trás disso, nenhum governo europeu saiu para defender o papado, porque os outros governos, né, outros reis, estavam ainda sob o comando do catolicismo. Vamos adiante, versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então, quanto tempo duraria esse momento de morte, né, do Antigo e do Novo Testamento? 3 dias e meio, que na profecia são 3 anos e meio, ok? Então, aplicando o princípio de dia por ano, nós temos o registro, né, a partir de 11 de novembro de 1793 até 3 anos e meio depois, 17 de junho de 1797, a própria Assembleia Legislativa mudou de ideia e de uma condição de negação da existência da Bíblia, da Palavra de Deus, esse decreto foi abolido e a Bíblia voltou a ser impressa e a ser lida, ok? Por ação de Deus, intervenção divina, né? As autoridades, as pessoas da própria França entenderam, depois de 3 anos e meio de experiência, né, de que o caminho da negação da existência de Deus não era o correto. O país estaria indo para a ruína, né? Então, versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Atormentado em que aspecto? Denunciado, através da verdade, as atitudes de idolatria, esquecimento de Deus, desobediência, etc, etc, né? Então, é uma figura de linguagem para dizer de que os ímpios se alegravam, né, com esse evento da queima da Bíblia na França, pois esses 2 profetas, essas 2 testemunhas,
tinham sido muito claras, né, levando mensagens para mudar os caminhos desses ímpios. Versículo 11 e 12. Diz assim: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então vamos entender agora e analisar qual é esse espírito de vida, né? Aqui Deus, né, está se referindo ao Pai, né? Entrou neles numa figura simbólica, não é uma personificação, nada do tipo, né? Mas o poder vindo do Pai proferiu nova vida para o Antigo e o Novo Testamento. E aqui nós podemos fazer um paralelismo sem medo de falar uma bobagem, né? Jesus permaneceu 3 dias, né? Sexta-feira, sábado e domingo, né? Não se contam 3 dias de 24 horas, se contam 3 dias na contagem realizada naquela época, né? Desde o início até o fim. Assim como Jesus permaneceu no sepulcro, morto 3 dias, e dois anjos foram enviados por parte do Pai, e um dos anjos retirou a pedra, né, que bloqueava o sepulcro, e o outro anjo disse, né, filho de Deus, o teu Pai te chama. E naquele momento, por ordem do Pai, Jesus ressuscitou e ele ressurgiu da morte. E ele ascendeu, depois de ressurreto, ele ascendeu e foi para o céu. Então, uma comparação exata do que ocorreu com Jesus é o que ocorreu com o Antigo e o Novo Testamento. Eles voltaram à vida, ok? Eles voltaram a ter liberdade para serem impressas, lidas, divulgadas, e a Bíblia ressuscitou, ok? Então, vejam que quando nós dissemos que indiretamente Jesus também tinha morrido naquele evento, o paralelismo é tanto na morte da Bíblia e de Jesus, quanto na ressurreição de Jesus e da Bíblia, ok? Numa figura simbólica. De maneira que, depois de 1797, nós vemos o quê? Que surge por ação, né, de inspiração de Deus aos homens cristãos, a criação das sociedades bíblicas. A Sociedade Bíblica Britânica foi criada em 1804, a Sociedade Bíblica Americana em 1816, e assim várias sociedades bíblicas foram criadas para que a Bíblia fosse impressa, né, divulgada, traduzida e chegasse até diversos países. Então, a Bíblia já tinha sido distribuída em 15 línguas, né, apenas em 1804. Até dezembro de 2012, já foram registradas publicações do texto bíblico em mais de 2.500 línguas diferentes no mundo inteiro. Então, Deus renovou a força da sua palavra e deu nova vida para iluminar de maneira muito mais intensa depois delas terem ressuscitado. Ressuscitado, entre aspas. Ok? Então, vejam que se cumpriu ao pé da letra essa questão delas voltarem à vida, né? As duas testemunhas. Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Não é um texto literal, nós não podemos entender isso de maneira literal, né? Mas na simbologia, essa questão do terremoto, nós vamos entender primeiro a 10ª parte, o que representa, tá? Estamos ainda falando da França. Se nós estamos falando de 1/10 parte, nós temos a conexão com o livro de Daniel, né? O livro de Daniel, de Roma Imperial, que tinha 10 chifres, a estátua de Daniel 2 tinha 10 dedos. Lembrando que essas tribos e esses chifres representavam as 10 tribos bárbaras que invadiram Roma Imperial e a fracionaram, né?
minaram seu poder ao longo das suas fronteiras. Então, 1/10 parte desses 10 dedos, desses 10 chifres, coincide com a tribo dos francos, que seria e deu origem aos franceses, ok? Então, ali nós vemos essa conexão com Daniel. Então, a França é uma dessas 10 tribos, e é interessante que ela foi a primeira a se submeter ao poder papal. Em 508, né, o rei Clovis, ele entregou, né, em bandeja a autoridade do poder civil para o papado. Então, o catolicismo francês, ele perseguiu e quis exterminar os valdenses e os albigenses ao longo desse período escuro da Idade Média, ok? É interessante que o primeiro poder europeu que entregou o poder civil à Roma papal foi o primeiro a se hastear, né, do resultado. Então, após 1260 anos, a França foi a primeira nação a se tornar contra o Vaticano. E em 1685, o rei Luís XIV revogou a lei de perseguição dos Hugontes, perdão. Ok? Um grupo de pessoas cristãos que se rebelou contra o poder católico. Tá? Então, como diria Philippe Schaff, né, no livro dele, na página 44, a França rejeitou a reforma protestante e colheu a revolução. Então, foi um resultado das próprias escolhas da sociedade, né, da população da França, e eles escolheram muita violência, muita morte, muita depravação, em detrimento de um suposto iluminismo, razão, lógica, filosofia, etc, etc. Vamos agora examinar o que seria aquele terremoto, tá bom? O que seria essa explosão? E se você analisa um pouco a história, você vai ver de que houve, depois do fim da Idade Escura, houve a abertura, né, em liberdade para que a religião, né, as pessoas desenvolvessem o seu intelecto, a ciência, ela teve a oportunidade de desenvolver, chegou a Revolução Industrial, num primeiro momento no país mais, por coincidência, né, no país mais cristianizado da Europa, a Inglaterra, né, no Reino Unido, houve a Revolução Industrial. Então vejam que onde Deus esteve mais presente, esses povos foram mais abençoados. Mas foi justamente ali também que o inimigo colocou as suas mãos, né? Ele se aproveitou do Império Britânico para submeter, escravizar muitas e muitas nações e pessoas. Então, no grande conflito, nós vemos as fichas do bem e do mal se movimentando tanto a favor e contra, né? Do cumprimento profético e da libertação e escravidão das pessoas, né? E aí eu falo escravidão do jeito que nós conhecemos e também escravidão espiritual. Então, o que houve, né, após o fim da Idade Média, uma verdadeira explosão de conhecimento na parte religiosa, industrial, né, da ciência. Então, a Revolução Francesa promoveu também uma revolução democrática, porque a exemplo do que aconteceu na França, todos os outros monarcas e reis, né, e rainhas, etc., foram caindo, perdendo poder, sucumbindo, né? Então, a figura do rei e da rainha, nos poucos países que ainda existem na Europa, já não representa, né, de forma nenhuma a mesma coisa do que representavam naquela época, onde eles mandavam e desmandavam. Hoje são uma figura, né, ilustrativa do que era aquele poder, ok? Então, a Revolução Francesa teve um profundo legado na questão da abertura, né, para coisas boas, né, a expansão da ciência, a Revolução Industrial e a possibilidade de que cada país pudesse escolher as suas autoridades na questão da Revolução democrática. Tá bom? Então, esse contexto dessas três expansões, né, Revolução Industrial, Democrática e expansão territorial, são o cumprimento do terremoto que foi descrito no versículo anterior. Ok? Vejam esse parágrafo comentando, né, Mervyn Maxwell, essa Revolução Industrial.
O sucesso do Império Britânico nos anos 1800 foi apenas uma parte de um gigantesco processo que se estendeu à cultura e à civilização europeia sobre grandes áreas da África e da Ásia, e expandiu vastamente sua influência sobre as Américas Norte e Sul. Como eu disse, né, essa revolução industrial foi possível basicamente que as pessoas não estavam mais presas, não eram mais obrigadas a pensar do jeito que a religião e o poder político em questão mandavam e ordenavam, né? Então, quais são os efeitos da Revolução Francesa? Vamos analisar aqui na parte final do nosso estudo. Ao eclodir a Revolução Francesa em 1798, as fronteiras geográficas da civilização ocidental ainda podiam ser definidas com razoável precisão, mas em 1917 tal já não era o caso. A história do Ocidente passara a confundir-se com a história mundial. Ou seja, foi tão forte o efeito da Revolução Francesa na política, né, do mundo inteiro, que movimentos nacionalistas, patrióticos, surgiram no aspecto de estabelecimento, né, desses tipos de políticas e fronteiras, né? A maneira de registro, né, dessa fonte aqui, de Palmer, todas essas agitações, e também se desdobraram na Inglaterra, na Alemanha, Holanda, Hungria, Polônia, Grécia, Irlanda, Bélgica, Suíça, Itália e nas Américas, levantes, intrigas e conspirações constituíram-se em partes de um grande movimento. Esta era revolucionária, representou o grande terremoto. O mundo foi alterado, né? O pensamento da sociedade mudou e se libertou do jugo do catolicismo romano misturado com a política. Então vejam, né? Para que não se confundam. Em 1798, Deus colocou a mão para que esse poder fosse ferido. Mas, ao mesmo tempo, o inimigo colocou a mão para que, usando o ateísmo, o inimigo criasse uma nova ferramenta do engano. Ok? Então, o que Deus está fazendo Deus está fazendo a leitura das jogadas no xadrez do grande conflito que o inimigo está usando. Ele está dizendo, a próxima jogada do inimigo será essa, e isso ocorreu, se cumpriu do jeito que foi profetizado. E o que nós vemos hoje é um legado de tudo isso até os nossos dias, porque se nosso país é democrático, é resultado dessa revolução até os nossos dias. Se nosso país tem um lado onde tem um partido que simpatiza com o socialismo, com o comunismo, etc., etc., não nas linhas conceituais, do jeito que quem entende política poderia dizer, né? Mas sim, há uma tendência devido à Revolução Francesa. Nós vamos falar um pouco da Revolução também bolchevique, né? Que ocorreu na Rússia. Então, ainda, o que ocorreu na Revolução Francesa? Um reinado de terror. A guerra consumiu muitas vidas. Os huguenotes foram praticamente banidos. Napoleão foi o líder da França durante a maior parte desses anos de guerra. A guilhotina foi inventada por uma pessoa com esse sobrenome, né? Guillotine. Levain en masse, ele foi o primeiro recrutamento militar da história moderna. O que ocorreu? As pessoas se voluntariaram para fazer parte de um exército para defender a revolução. Então, a França criou o seu primeiro exército montado e formado por voluntários, tá? Então, o massacre de setembro, né? Vários foram presos e foram dizimados. O processo de descristianização dos governos, das sociedades, né? Todos eles foram afetados pelo ateísmo anticristão. O comunismo de Karl Marx, ele analisou o curso da Revolução Francesa para estabelecer uma revolução adaptada para o cenário da Rússia, né? Perdão, na época nem era a Rússia, né? Eram países já com esse nome, mas numa estrutura diferente da atual. Então,
desdobramento da Revolução Francesa, né, da negação da existência de Deus, houve todo um novo pensamento para reformular a estrutura de poder político, de trabalho, da sociedade, e esses pensadores, influenciados pelo inimigo, propuseram maneiras de pensar a sociedade, o trabalho e o governo, de maneira que usasse direta ou indiretamente, com maior ou menor grau, a inexistência de Deus, ok? Então, o iluminismo floresceu abundantemente em Paris, com a ideia de que a razão humana se sobrepõe de toda forma de autoridade, e aí surgiram Voltaire, Rousseau, outros filósofos que têm um legado até os nossos dias, né? Nas universidades, na formação dos pensadores e dos líderes, né, do nosso tempo. Como eu disse há pouco, né, o nacionalismo moderno também surgiu desse movimento. E as monarquias desapareceram e surgiram o quê? As democracias, né? Então, os exércitos nacionais, depois da formação repentina de um exército de voluntários, né? A Áustria e a Prússia, eles copiaram essa ideia e então começaram, cada um dos países da Europa começaram a se encher, né, de armas, investir em armas, munições, exércitos, e o resultado disso também foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Porque cada um começou a armazenar armas e o outro país se vendo ameaçado pela presença de armas nas suas fronteiras, começou a investir em armamento. A invenção, né, da ciência foi aplicada contra o mal para a criação de tanques, bombas, etc., para a destruição de pessoas. Então, no grande conflito, nós estamos vendo, né, analisando o grande conflito, tanto Deus quanto o inimigo estão atuando para que se cumpram os seus planos. Mas, nesse momento, Deus dá a liberdade para as pessoas e essas nações também seguiram essas escolhas, né? Também surgiu a figura dos direitos humanos, né? Um manifesto apresentado em 2 tábuas de pedra para ironizar o que seriam as 2 tábuas da lei de Deus. Tem até a ilustração que eu não consegui colocar aqui. O primeiro manifesto dos direitos humanos se encontra em 2 tábuas, ok? Vejam a maneira de resumo, os efeitos da Revolução Francesa, né? Mesmo hoje, ainda não estamos em condições de medir o pleno impacto da Revolução Francesa. Sobre o curso da história, ela constitui-se num desses eventos decisivos que abrem as comportas e no turbilhão por ela liberado, todos nós ainda estamos nadando, sendo que por vezes nos parece difícil mantermos a cabeça acima da superfície das águas. O que ocorreu com a Revolução Francesa? O que esse poder que surgiu do abismo fez? O poder político se separou do poder religioso. Isso foi positivo? A herança dessa visão política, então surgiram os Estados Unidos aplicando os princípios de liberdade que foram promovidos na Revolução Francesa. Esse foi um dos motivos do sucesso para hoje os Estados Unidos se constituírem a nação mais poderosa do mundo. E essa conexão que nós estamos fazendo neste momento vai nos ajudar a entender quando nós falarmos de um poder, de uma besta que será descrita no Apocalipse 13, tá bom? Então aqui já tem o quê? Uma besta colocando a semente para o surgimento de outra besta. E o inimigo, na história da humanidade, abrindo os olhos para migrar e trocar de ferramenta. Bom, já que a Revolução Francesa me ajudou, me serviu para os determinados fins, agora eu vou migrar os meus súditos, o meu exército de anjos para que eles possam usar outra ferramenta, outro mecanismo de influência e perseguição, influência ao mundo inteiro, ok? Então, a prova dessa amizade, né, entre a França e os Estados Unidos, no início dos Estados Unidos, é justamente a Estátua da Liberdade, né? Um presente do povo francês ao povo americano. Então, na sua Constituição,
se assegura os direitos de liberdade. A Revolução Francesa estabelece as bases para o comunismo, para o socialismo, para o feminismo, entre outras filosofias. O que nós estamos vendo hoje nos nossos dias? Será que um homem e uma mulher são iguais em tudo? Biblicamente falando, será que esse pensamento filosófico poderia ser aceito por nós cristãos? Em direito, em oportunidades, todos nós somos iguais, homens e mulheres perante Deus. Mas homens e mulheres temos funções diferentes, né, da maneira que nós fomos criados. E temos funções diferentes, individuais, no nosso lar, na nossa família, na educação dos filhos, na questão das funções da igreja, ok? Então, aqui vemos como o efeito dessa revolução está chegando até os nossos dias, até as nossas igrejas, e como essa guinada para a esquerda, para o lado de partidos que defendem desdobramentos, né, dessa revolução, o mundo está numa guinada de esquerda, né? Os Estados Unidos, o Brasil daqui a pouco, América Latina, etc., etc., na figura de... e aí vamos adiantar um pouquinho os comentários, talvez não seja o momento, né? Mas eu vou só lançar algumas pinceladas, a gente vai explicar melhor, a gente vai conversar melhor sobre isso, né? Como o poder papal está recuperando suas forças, esse poder está voltando a ter influência muito grande na política global, e esse poder, na sua liderança atual de Francisco, ele tem muito dessa filosofia comunista, socialista, da fraternidade, né? Tem, na Revolução Francesa foi fraternité, égalité, e não lembro a outra palavra, né? Igualdade, fraternidade. O próprio Papa Francisco, ele escreveu uma encíclica, né? Fratelli Tutti, todos somos irmãos. Quando você analisa essa encíclica, você vai ver de que ele promove a igualdade entre todos. Ponto positivo, isso deveria sempre ocorrer. Qual é o detalhe? Todos somos iguais, deveríamos ser respeitados iguais, mas ali todos somos irmãos, mas somos irmãos não por causa do sangue de Cristo, embora seja um texto escrito por um líder religioso, o motivo da fraternidade é simplesmente biológico, social, etc., mas menos o sangue de Cristo que nos salva e nos torna, você e eu, irmãos. É fraterno por qualquer outro motivo, menos o motivo correto. Então, se negou a existência de Cristo como motivo maior para nós sermos irmãos, já há um desvio da inexistência, né, de Deus, né, na motivação dessa suposta fraternidade, né? Então, outras filosofias, né, estão sendo aceitas junto com isso, né? A questão da mãe terra, o respeito ao meio ambiente, etc., etc. Apenas como um comentário bem rápido, né? Vejam na árvore, né, filosófica, quantos galhos surgiram depois do socialismo, né? O socialismo regionalista, um fabianismo, um anarquismo, blanquismo, taylorismo, socialismo religioso, socialismo utópico, tem regionais, né? Tem várias e várias frentes desdobradas daquilo que em algum momento foi entendido por Engels, né, por Karl Marx, etc., o que seriam essas filosofias para entender a sociedade, tá? Então, hoje se prega muito, né, se fala o respeito ao próximo, e nós deveríamos respeitar, mas ao promoverem esse respeito ao próximo nas suas práticas, né, muitos de nós cristãos estamos sendo desrespeitados também, e daqui a pouco nós seremos minoria, e está voltando, né, com muita força algo que em Sodoma já ocorreu, na França já ocorreu, o desvio da moralidade nos seus diversos aspectos, né? A negação das leis de Deus, a prática contra o projeto criacionista,
que define a formação de uma família, né? Num determinado específico, né? Constituídos por homens e mulheres, etc, etc. Então, você sabe muito bem que hoje, se a gente proferisse algum tipo de expressão, além daquela que a gente está apenas explicando, nós poderíamos ser acusados de pessoas que não respeitamos o nosso próximo. Por isso que, com muito cuidado, com muita atenção, a gente precisa respeitar, sim, precisamos levar a verdade, precisamos praticar o amor, né, abraçar a todos, mas dizer que Jesus deseja transformar o meu coração e o coração de cada pessoa para que possamos praticar a lei de Deus, né? A graça de Deus nos transforma para mudarmos. Ela não nos salva para continuarmos vivendo em pecado. Dessa maneira, a gente vê o cumprimento da morte e ressurreição da Bíblia e o fortalecimento das sociedades bíblicas. Então, as sociedades bíblicas voltaram a surgir e hoje né, tem esse registro, pelo menos, de 497 milhões, né, de unidades completas ou frações da Bíblia que foram impressas. Os anos 1800 foram o grande século do cristianismo, um período de abundante vitalidade e expansão sem precedentes. De maneira que a grandiosa era da Bíblia surgiu depois junto com essa explosão, esse terremoto que nós afirmamos, né? E nós somos prova de que isso ocorreu porque alguém pregou para nós a palavra de Deus e nós temos a oportunidade em liberdade de estudar a Bíblia, né? Até que o próprio livro de Apocalipse nos mostre que a ferida mortal desse poder está em vias de ser curada e cenas, né, de perseguição contra os filhos de Deus serão apresentadas nos próximos capítulos, né? Apocalipse 13, 17. Então, todo esse contexto, todos esses comentários a respeito do que ocorreu na Revolução Francesa são necessários para a gente entender como o inimigo vai unir todos esses poderes na maior e melhor arquitetada, né? Estratégia do mal para enganar a muitos e colocá-los dentro do que a Bíblia chama, no final dos dias, como Babilônia. Então, que Deus nos ajude a estudarmos a palavra de Deus, a reconhecermos essa simbologia, a extrairmos dela verdades para fazermos análise correta da nossa vida, da política, da sociedade, etc. Porque em meio a tanta confusão, a tanta filosofia, tanto engano, né? Há tanto comentário livre na internet, onde cada um é especialista de política, nós não podemos, né, ser a favor de um protestantismo apostatado e nem de um desdobramento, né, de um socialismo. Então, precisamos escolher, sim, a melhor das opções para o nosso país, mas não fazer campanha política para nenhum dos dois instrumentos criados por Satanás, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso nos próximos estudos, quando a gente tocar em simbologia apropriada a respeito disso, tá bom? Então vamos finalizar com uma oração no estudo de hoje. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos mostra, nos sinaliza quais são as artimanhas do inimigo que ele inventou há milhares de anos, há séculos atrás. E hoje ele está colhendo frutos do engano, misturando filosofias, pensamentos lógicos, humanos, para que de tudo um pouco possa ser aceito como verdadeiro hoje, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra, porque ela contém a verdade, ela descreve o que está acontecendo, o que vai acontecer, e nós podemos ter confiança do que vai acontecer, para que nós possamos seguir um caminho correto, Senhor. Nós queremos ter Jesus apenas como nosso exemplo de prática de religião, de convívio, de respeito dos nossos semelhantes e, sobretudo, o amor pela sua salvação, para que essas pessoas, nossos queridos amigos, familiares,
possam conhecer o nosso querido Salvador Jesus. Obrigado por esse momento, nós te agradecemos e pedimos uma bênção por cada um daqueles que estão estudando presencialmente, online, ou depois nas gravações da Tua Palavra, Senhor. São bênçãos que nós pedimos humildemente e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.